Olá, Heitor, tudo bem? Vamos agora para o teu terceiro vídeo, tá bom? Nele a gente vai falar sobre o último assunto, que é dízima periódica. E o que a gente precisa prestar atenção em dízima periódica? A gente precisa se ligar em três conceitos. Primeiro, identificar o período. Lembra o que é o período? É aquela parte que se repete, que está repetindo o tempo todo. Por exemplo, nesse aqui. Isso daqui é uma dízima periódica, né? Você já reconheceu por quê? Porque ela tem uma vírgula, ela tem números que se repetem e tem 3 pontinhos no final, tá? Então, qual é o período dessa dízima periódica? É a partezinha que se repete. Se ele perguntar qual é o período, nesse caso aqui dessa dízima, é o número 6. Por quê? Porque é ele que repete. 6, 6, 6, 6. Se fosse uma dízima periódica de 0,123, 123, 123. Qual era o período dessa dízima periódica? 123. Por quê? Porque, quem é que está se repetindo o tempo todo? É 123 que está se repetindo o tempo todo, tá certo? Nesse caso aqui é o 6 que se repete o tempo todo. Então, o período é a partezinha que se repete. E o que mais a gente tem que prestar atenção é como que faz para transformar uma dízima periódica em fração. Que aqui está um exemplo e eu vou explicar esse exemplo melhorzinho para ti, tá? E a última coisa que a gente tem com a dízima periódica é saber o que é um número racional e o que é um número irracional, tá ok? Basicamente, um número racional é um número que ele é finito. O que é um número finito? Que a partezinha dele que se repete é a mesma, entendeu? Se eu tiver um número que a parte dele que se repete não é finita, que ela é totalmente modificável, por exemplo, 3,14213291, tá repetindo alguma coisa? Tem período? Não, não tem período. Então, se não tem período, é irracional, certo? Irracional. Se tem período, ou seja, tem a partezinha que se repete direitinho, é um número racional, tá bom? E vamos aqui voltar para o ponto 2, que eu falei que ia te explicar melhor aqui, que é como transformar uma dízima periódica em fração, certo? Nesse exemplo aqui, que a gente tem essa dízima periódica aqui, 0,66666, certo? Qual é o primeiro passo que eu tenho para fazer? Igualar isso a x. Aí eu venho aqui na outra linha, coloco x igual e coloco o valor, 0,666, que é o valor da dízima. Tá belezinha? Aí eu vou olhar o meu período. Quantos períodos eu tenho? A depender da quantidade de períodos que eu tenho, vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 1. Nesse caso, eu tenho quantos períodos? Um período, né? Porque o único número que se repete é o 6, então eu só tenho um período. Se eu só tenho um período, eu só vou ter um zero. Então, eu coloco o número 1 e apenas um zero, porque eu só tenho um período, certo? Se fosse 0,21, 21, 21, como seriam dois períodos, né, que se repetem, em vez de colocar 10, eu colocaria 100, porque seria um zero para cada período, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Voltando, tenho aqui, reconheço que é a minha dízima periódica, pego x e igualo ao valor da minha dízima periódica. Depois eu vou olhar quantos períodos tem. Só tem um período, então é a quantidade de zeros que eu vou colocar. Boto o 1 e a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de períodos e x. E aí vou colocar igual a. Olha aqui como mudou esse valor, como tá diferente. O que é que mudou nesse valor? Eu andei a casinha da vírgula uma vez. Você tá vendo que eu andei a casinha da vírgula uma vez? E no lugar dela tá entre o 0 e o 6, ela tá entre os dois 6. Por que ela só andou uma casinha? Porque só tem um período. Então, por isso que é importante eu saber do período. Porque o período vai me dizer quantos zeros eu vou
precisar colocar depois do 1 e vai me dizer quantas casinhas a minha vírgula vai andar. Então, eu só coloquei um 0 depois do 1, porque eu só tenho um período, e também vou andar a casinha, mandar com a vírgula só uma casinha, tá bom? Então, vai ficar esse valor. Depois desse passo, Ingrid, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui de cima e repito aqui embaixo, certo? Você tá vendo como eu repeti aqui embaixo, ó? Peguei o x igual a 0,6666 e coloquei ele aqui embaixo, ó. X igual a 0,6666, tá bom? E por que eu vou colocar aqui embaixo? Porque eu vou fazer uma subtração. Eu vou subtrair essas duas expressões, tá bom? Veja só, vou subtrair essas duas, tá bom? Vamos lá subtrair comigo isso daqui? Ó, 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 dá 0. Opa, aqui eu tenho o quê? 6 menos 0. Quanto é 6 menos 0? 6. Tá ok? Repito a igualdade. E aí, o que é que eu vou olhar aqui? 10x menos x, quanto que é? Aqui é como se fosse 1. Sempre que não tiver nada na frente da letra, como se ela fosse 1, valesse 1. Então, 10 menos 1, quanto que é? 9x. Então, eu vou ter que 9x é igual a 6, belezinha? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a letra de um lado e vou colocar tudo que é número para o outro lado. Então, isolo a letrinha aqui, isolo o x, deixo a igualdade. Aí, o 9, ele não está multiplicando pelo x, então, quem está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Lembra dessa regrinha? Então, vai ficar 6, que eu vou só repetir, sobre o 9, que antes ele estava aqui multiplicando o x, tá vendo? Ó, 9 vezes x igual a 6. E agora ele vai passar para o outro lado. Para passar para o outro lado, para deixar o x sozinho, ele vai passar dividindo, porque antes ele estava multiplicando. Então, o 9 vai vir dividindo aqui. 6 sobre 9. Terminei aqui a continha? Não. Não por quê? Porque dá para simplificar. Lembra que a gente estava usando o verde para simplificação? Então, aqui a gente só simplificou. Vamos dividir por 3 em cima, vamos dividir por 3 embaixo. E o que nós vamos ter é 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Resultado, 9 sobre 3. Ou, resultado, 2 sobre 3. Desculpa. Resultado, 2 sobre 3. Tá ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu transformar essa dízima periódica aqui em fração, tá? Foi assim que a gente transformou essa dízima em fração. E agora a gente vai para os exercícios, tá bom? Que já deu tempo pra você fazer, né? Esse aqui é o último vídeo, então acredito que você tá fazendo e tal, no seu tempo, né? Vamos aqui conferir se você fez tudo certinho, tá bom? Vamos nessa? Ó, a gente tem para transformar essa dízima aqui em uma fração, 0,333. É exatamente o que eu te expliquei anteriormente, tá bom? Vamos fazer comigo aqui? Ó, 0,333 é a nossa dízima periódica. Como é que eu vou fazer? Vou botar um x igual a ela, não é? X igual a 0,333, tá bom? Qual é a quantidade de períodos que eu tenho aqui, hein? Você saberia me dizer? Um período só o 3 que se repete, não é verdade? Então, eu vou colocar o número 1, vou colocar o número 1 e só um 0, 10x igual a, vou mover a vírgula estava aqui, ela vai para onde, ó? A vírgula estava aqui, então ela vai andar quantas casinhas? Uma casinha, então ela vai vir para cá, tá bom? A vírgula vai ficar aqui. E aí, a gente vai colocar 3,333 e os 3 pontinhos, tá bom? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão, colocar aqui embaixo para poder subtrair. Vou só repetir ela aqui, a parte mais fácil, só repetir ela. Então, vamos lá, repetir ela aqui embaixo.
x igual a 0,333, 3 pontinhos. Passo o tracinho, coloco o sinal de subtração e vamos subtrair. 333 com 333, aqui fica 0, né? Ó. E aqui, 3 menos 0, 3. Então, a resposta é número 3. Mas e aqui do lado, quanto que fica? Fica 10 menos 1, que quando não tem nada aqui na frente é 1. Então, vai ser 9x. E dessa maneira, passando o 9 para o outro lado, o que é que fica? Fica 3 sobre essas vírgulas depois do 3, não precisa considerar. Esses zeros depois da vírgula, desculpa. Não precisa considerar, tá bom? Então, fica 3 aqui. E o 9 que antes ele estava multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, tá ok? Então, ele vem para cá, 9. Você entendeu aqui certinho? O 9 que estava multiplicando por x, para ele passar para o outro lado da igualdade, o que é que ele precisa fazer? Passar dividindo. Se ele estava multiplicando, passa dividindo. Chegamos até aqui. E aí? Terminou? Dá para simplificar. Lembra que sempre dá para dar uma simplificadazinha. Então, vamos simplificar. Que tal por 3 em cima e por 3 embaixo? Tabuada de 3 está em dia? Lembra que eu te falei. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3, quanto que dá? 3, não é verdade? Então, a gente tem aqui 1/3. 1/3 que é a nossa resposta final. Tá ok? 1/3. Vamos para a próxima? Beleza? Ó, também é para a gente transformar a dízima periódica em uma fração. A diferença nesse caso aqui é que é uma dízima periódica com 2 períodos, ó, que é 0,12, né? Então, são com 2 períodos, ó. Tem 2 números que se repetem o tempo todo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, igualar a x. X igual a 0,12, né? 3 pontinhos. E depois eu vou ver aqui, vou colocar o 1 e colocar a quantidade de zeros igual a quantidade de períodos. Se eu tenho 2 períodos, então eu tenho 2 zerinhos. Vou colocar aqui 2 zerinhos, o x, o sinal de igualdade, e a vírgula também vai andar 2 casas. Então, a vírgula estava aqui, ela vai andar 1, 2 casas. Repetindo, a vírgula está aqui e ela vai andar 2 casas. Então, ela vai sair daqui e vai andar 1, 2 casas. Vai ficar aqui, certo? Então, a gente vai colocar aqui 12, 12, certo? Belezinha? Agora, a parte mais fácil de todas. Lembra qual que é a parte mais fácil de todas? Repetir o que está em cima. Então, vamos lá. X igual a 0,12 e 12. Tá ok? Lembra que uma vez eu te falei? Acho que eu falei para você ou foi para Antônio. Mas existe uma regra na matemática que ela é absoluta. Sempre a vírgula é abaixo de vírgula e o ponto abaixo de ponto. Se você obedecer essa regra, raramente você vai dar uma errada na hora de fazer uma soma ou uma subtração, tá bom? Ó, vírgula abaixo de vírgula. É assim que a gente não erra na montagem da questão. Vírgula abaixo de vírgula, sempre, 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 tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer a subtração, vamos passar o tracinho, sinal de subtração e vamos subtrair. Ó, 12, 12, 12, 12, aqui vai dar o quê? 0, 0, 0, 0, não é? Vírgula abaixo de vírgula, repito. E o 12 menos 0 é 12. Sinalzinho de igualdade, 100x menos x vai dar quanto? 99x, ok? Então, aqui eu vou colocar x igual a, nesse caso ficou 12 sobre 99, tá ok? E aí, esse número? Dá para simplificar? A gente aqui revisando simplificação o tempo inteiro, tá vendo? Dá para simplificar esse número?
Dá, por 3. Vamos tentar por 3. 3 em cima e 3 embaixo. Quanto é que fica esse valor? 12 dividido por 3 vai dar 4. E 99 dividido por 3 vai dar 33. Então, a gente tem como resposta final 4 sobre 33, que é essa dízima periódica 0,121212 em fração. É 4 sobre 33, tá ok? E aqui nós temos uma perguntinha. O raiz de 2 é um número racional ou irracional? Raiz de 2 é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque se eu pegar a raiz de 2, ela vai ser um número que... Vou até colocar aqui na calculadora só para você ver, certo? Só para você ver como que é. Ó, é 0, peraí, raiz de 2. Deixa eu ver aqui. Raiz de 2, raiz de 2. Ih, tô perdidinha aqui. Peraí. Desculpa que tem um barulho aqui fora. Tô fazendo a outra calculadora aqui, que nessa aqui eu não tô conseguindo encontrar a tecla certa. Guarda um instantinho aí, tá bom? Raiz de 2. Pronto, tá aqui. Ó, a raiz de 2, ela é um número. Por que ela é irracional? Porque a raiz de 2, ela vai dar igual a 1,41421 3, 5, meia. Você tá vendo que não tem padrão? Não tem um período aqui? Não tem uma parte que se repete? São vários números diferentes aqui, ó. Olha só como são vários números diferentes. Nenhuma parte desses números aqui se repete. Nenhum. São vários números aleatórios. Então, quando não tem período, então não é racional, né? Então, se não é racional, é o quê? É irracional. Então, raiz de 2 é um número irracional, tá bom? Então, a nossa resposta para essa questão é que raiz de 2 é racional ou irracional? Irracional, tá bom? Por quê? Porque ela não tem período, tá bom? Vamos agora para a parte de simulado de dízima periódica, tá bom? Que é aquela partezinha um pouquinho mais difícil. Aí a gente começa aqui com 0,777 para transformar em fração. Basicamente, dízima periódica é isso, é transformando em fração, tá bom? E dizer se é racional ou irracional. Então, vamos nessa. Nessa questão aqui, para a gente descobrir, você está lembrando o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, igualar x. X igual a 0,7773 pontinhos, tá bom? Depois eu vou ver o quê? Vou ver o meu período. Qual que é o meu período? Ó, meu período é só o 7. Então, se o meu período é um número só preciso ter um zero. Vai ficar 10x igual a 0. Zero não, né? A vírgula vai andar. A vírgula tá aqui, ela vai andar quantas casas? Uma casa, que só tem um período, então ela vai sair daqui e vem para onde? Para cá, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 7,777, tá bom? E depois, o que a gente vai fazer? A parte mais fácil, que é repetir aqui embaixo, tá bom? Vamos repetir aqui, x igual a 0,7773 pontinhos. Vamos passar um tracinho aqui embaixo, vamos colocar o sinal de subtração, tá bom? E aqui, 7, 7, tudo vai dar 0 aqui. 7 menos 0 vai dar quanto? Vai dar 7. Coloca o sinal de igualdade, 10x menos 1x. Quanto que é? 9x. 9x
Então, vai ficar, se o x está aqui, se o 9 está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado da igualdade como? Dividindo. Então, vou passar um tracinho aqui e receber o 9 aqui embaixo, tá bom? E aqui, tem como simplificar? Não tem como simplificar mais do que isso. Porque o 7 é um número primo. Se a gente lembrar sempre que o 7 é um número primo, chegou no 7 não tem mais para onde correr, tá bom? Toda vez que a gente encontrar um número primo, não dá para fazer, porque o número primo, ele só é divisível por ele mesmo, tá bom? Só se fosse o mesmo, só se fosse por exemplo, 7 sobre 14, aí daria, porque 7 e 14 dá para ser divisível por 7, porque a base é um número primo, entendeu? Então, vamos lá, marcar aqui nossa respostinha e vamos para a próxima. Será que você acertou essa daí? Ó, a próxima é a mesma coisa, não muda muito, tá bom? A única diferença que a gente tem aqui é que são, como posso falar, são dois períodos, né? 2 períodozinhos. Tá, belezinha? Vamos para ele? Ó, primeira coisa, igualar a x. X igual a 0,4545, tá bom? E aí, a segunda coisa que eu tenho para fazer é olhar a quantidade de períodos. Eu tenho 1 e 2 períodos. Deixa eu ajeitar esse 4, tá meio feio. 4, tá bom? Eu tenho quantos períodos? Eu tenho 2 períodos. Se eu tenho 2 períodos, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 1 e 2 zeros. X igual a minha vírgula. Ela tá aqui. Ela vai ter que ir para onde? Ela vai ter que andar 2 casinhas. Então, ela vai sair daqui e vai fazer 1, 2. E ela vai parar aqui, tá bom? Então, eu vou ter 45,45, tá bom? E parte mais fácil, repetir. Vamos repetir aqui embaixo. X igual a 0, vírgula abaixo de vírgula, ó. Vírgula abaixo de vírgula. 45, tá bom? Vamos passando o tracinho e vamos subtrair. 45 vai dar 0 nessa parte, tá bom? E 45 menos 0 vai dar 45. Sinal de igualdade, 100 menos 1x vai dar 99x. 99x, eu vou deixar o x aqui isolado desse lado. Repetir o 45 aqui, não precisa botar esse monte de zero, passar o tracinho. E o 99 estava multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Por quê? Porque ele foi para o outro lado. E aqui, dá para a gente fazer uma simplificação? Dá, vamos treinar a simplificação aqui. Ó, Heitor, lembra que eu te falei que tinha que saber a tabuada de 5 direitinho? É por isso daqui. Ah, mas você não vai dividir por 5, porque o de baixo não dá. Não dá, mas eu vou dividir por 3. Se eu souber a tabuada de 5, eu resolvo essa daqui, na parte de cima. Por quê? Porque eu vou saber que aqui em cima vai dar 15, ok? E embaixo, quanto que vai dar? 33. E aí, parou por aí? Não, dá para simplificar um pouquinho mais. Dá para simplificar por quê? Por quanto? Por 3 de novo. Simplifica por 3 em cima e por 3 embaixo, que a gente vai encontrar o quê? 15 dividido por 3, quanto que é? 5. Viu? Que tem que saber a tabuadinha de 5. E embaixo, 33 dividido por 3, quanto que dá? 11. Beleza? E é aqui que a gente encontrou a nossa resposta dessa aqui, tá? A transformação de 0,4545, que é uma dízima periódica, em fração, dá 5 sobre 11, tá bom? E agora a gente vai para essa última questãozinha dessa parte aqui, tá bom? Para transformar em fração. Olha só, é um número um pouquinho maior, mas se resolve do mesmo jeitinho. Não precisa ter medo quando você vê um número maior. Primeira coisa que eu vou fazer, igualar a x. X igual a 0,123, 3 pontinhos. Depois, vou ver quantos períodos tem. Ó,
3 períodos, que são a parte que se repete. Então, eu vou ter que colocar 3 zeros depois do 1. 1, 2, 3 zeros e o x. Sinalzinho de igualdade e vou ver até onde a minha vírgula vai andar. Minha vírgula está aqui, tá bom? E ela vai andar quantas casinhas? 3 casinhas, porque tem 3 períodos. Então, ela vai sair daqui e vai fazer 1, 2, 3. E vai parar aqui, tá bom? Vai parar aqui. Vamos escrever ela aqui. 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 pontinhos, tá bom? A parte mais fácil de todas, que é repetir a primeira aqui embaixo, a gente vai fazer, que é x igual a 0, ó, a vírgula abaixo de vírgula, veja só, vírgula abaixo de vírgula, vírgula abaixo de vírgula. Sempre montar assim, senão vai errar a questão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 pontinhos. Passa o tracinho, coloca o sinal de subtração e vamos subtrair. 1, 2, 3, menos 1, 2, 3 vai dar 0. 1, 2, 3, menos 1, 2, 3 vai dar 0, tá bom? E aqui, desse lado, como que fica? 123 menos 0 vai dar 123, tá ok? E 1000x menos 1x vai dar quanto? 999x, igual a 1, 2, 3. Tá belezinha? O x vai ficar aqui isoladinho. Vou repetir 1, 2, 3. Passar o tracinho. E quem vai vir pra cá pra baixo? O 999. Por quê? Porque antes ele estava multiplicando e agora ele está dividindo. Tá ok? E aqui? Dá pra gente simplificar esse número? Super dá pra gente simplificar esse número. Por quanto será que a gente simplifica? Por 2 não dá, mas por 3 dá. E aí, quanto que fica? Você saberia dizer quanto que fica? Aqui em cima dá 41, tá bom? E aqui embaixo dá 333. Se tu tiver dúvida como faz essas divisões, você vai me perguntar na próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Eu estou confiante de que você está sabendo, está dominando as divisões, as operações de divisões, certo? Essa é uma divisão um pouquinho mais complicadinha, que é de um número um pouquinho maior. Dividir 123 por 3. Mas eu acredito que você está dando conta. Vou fazer só essa daqui para você ver. Opa, aqui. 123 dividido por 4. Dividido por 3, né? Dividido por 3, quanto que fica? Eu vou pegar o 12 aqui, vou multiplicar. 4 vezes 3 vai dar 12. Deu um zerinho aqui, diminuindo vai dar 0. Eu vou baixar o 3 aqui pra cá. Quando eu baixar o 3, eu vou multiplicar uma vez. 1 vezes 3 é 3. E vai dar 0. Qual a minha resposta? 41. Tá vendo? 41. Aqui. Tá ok? Mas eu acredito que você já não tem mais dúvida com isso. Porém, se tiver, me fala que aí eu te dou uma ajudinha em operações como divisão. Tá bom? E é isso. Vamos vir para cá agora para essa. Mais uma. Transforme em fração. O que é 0,666? Ou 0,6 com tracinho em cima? É 0,666. Não é? E aqui nesse caso? O que é? É 0,818181. E aqui é... mexeu aqui. 1,222, tá bom? Vamos transformar em fração? A primeira aqui, a gente vai pegar o x igual a 0,666, beleza? Foi a primeira que a gente fez lá em cima, você lembra? Aí aqui só tem um período. Se só tem um período, o que é que eu vou fazer? 10x igual a 6, ó, só move uma casinha. 6,666. Depois eu vou repetir a de cima aqui embaixo, x igual a 0,666. Passar tracinho, isso aqui vai dar 0,
aqui vai dar 6, e aqui vai dar 9x igual a 6. X igual a 6 sobre 9. E se a gente for simplificar por 3 em cima e embaixo, que número a gente vai ter? 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. 2/3, que é a nossa resposta, tá bom? Que é a dízima 0,6666 em fração. Nesse caso aqui, que é 0,81, mesma coisinha. Igual a x, x igual a 0,8181. Depois eu vou pegar quantidade de períodos, 2 períodos. São 2 períodos, 2 zeros. 100x igual a igual a 81,8181. 3 pontinhos. Por quê? Porque a vírgula andou daqui 2 casas. Então, aqui era onde ela estava. Vamos andar com ela. 1 casa, 2 casas. Ela parou aqui, tá bom? E, dando continuidade, a gente vai para a parte mais fácil, que é repetir aqui embaixo. Repetindo aqui embaixo, a gente tem x igual a 0, abaixo de vírgula, 81. Passa o tracinho, subtrai. Isso aqui vai dar 0, aqui vai ficar 81 e aqui vai ficar 99, x igual a 81. X vai ser igual a 81 sobre 99, tá bom? Dá para simplificar aqui? Dá. Se souber a tabuadinha de 9, aí você desenrola, meu amigo, mais rápido ainda. Por quê? Porque se eu dividir aqui por 9 e aqui por 9, sabe que número eu vou ter? 9 vezes 9, quanto que é na tabuadinha de 9? 81. Lembra que eu te falei que tu tem que lembrar de todas aquelas que se repetem. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 é 9. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25, que é 49, tá? 6 vezes 6, 36. E 9 vezes 9, que é 81. São números padrões que a gente tem que saber decorado, tá bom? E aí aqui, 81 dividido por 9, quanto que dá? 9. E 99 dividido por 9, quanto que dá? 11. Então, essa é a nossa respostinha final, beleza? E aqui nós temos a última dessa daqui, antes da gente ir para, de fato, a última questão, que é classificar entre racional e irracional. Essa aqui tem uma diferençazinha, porque tem um número antes, ó. Se você prestar atenção, tem um número que vai vir antes. Vamos resolver ela para ver como que fica, tá bom? Lembrando, Heitor, eu falei isso para Antônio também ontem, tá? Falei com ele no ao vivo. Matemática é repetição. É você fazer 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Repetir. E matemática não é ficar só olhando ou fazendo a questão. É você tentar também fazer a questão. Então, espero que você esteja com o seu caderno aberto, escrevendo. Pega uma folhinha de rascunho, fica tentando fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer. Fazer de novo, tá bom? Vamos lá para essa daqui? Como que começa? Igualzinho. X igual a 1,222, tá bom? E aí, quantos períodos eu tenho? 2, não, só tem 1. Só é o número 2 que se repete. Então, vai ficar o que aqui? Só 10x, só um zero. 10x igual a vírgula vai andar para onde, Ingrid? A vírgula não tá aqui? Ela vai continuar vindo para o mesmo lugar, vai vir para cá. Só uma casa, por quê? Porque só temos um período. Então, a vírgula estava aqui e ela vem para cá, tá bom? Então, fica 10x igual a 12,222. 3 pontinhos.
Mesma coisinha, cara, não tenho o que pensar diferente. Eu vou repetir aqui embaixo. Então, vai ficar x igual a 1, ó, vírgula, abaixo de vírgula. Aqui que mora o perigo. Se errar isso daqui, erra a questão sabendo. Vamos lá. 1,222, 3 pontinhos. E aí, vamos subtrair. 222 com 222 vai dar 0. 12 menos 1, quanto que é 12 menos 1? 11, tá bom? Igual a 9x. Nesse caso, x vai ser igual a 11 sobre 9. Deixa eu anotar aqui do lado. Nesse caso, vai ser x igual a 11 sobre 9. Tem como a gente fazer alguma coisa aqui? Não. Não, porque o 11 é o número primo também. Então, já paro nele. Se não tem um múltiplo dele embaixo, já paro nele, tá bom? Vamos dando sequência. Aqui a gente tem só para classificar como racional e irracional, que é muito fácil da gente fazer essa classificação. O raiz de 3. O raiz de 3 é um número racional ou irracional? Pensa aí um pouquinho. Será que é racional ou irracional? Ó, ele é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque a resposta de raiz de 3, ela fica sendo 1,732 e um monte de números diferentes. Igual eu fiz para ti naquela hora o raiz de 2, certo? Então, fica um montão de número diferente e não dá para a gente definir um padrão aqui, uma repetição. Se não dá para definir uma repetição, então não temos como ter um período. Se não tem período, é um número irracional, tá bom? E aí, então, é irracional. Nesse caso aqui, ó, dá para reconhecer o período? Dá para reconhecer o período. Temos 2 períodos em cada um. Quem é que se repete? O número 52, que fica se repetindo o tempo todo. Então, se tem período, se tem um númerozinho que se repete, então nós temos que é um número racional, tá bom? E quanto seria o valor de π? Quanto seria o valor de π? Π, que é essa letra grega aqui, π, ela é um valor, tá? Fixo, que é 3,141592 e lá vai número. Muito número diferente, tá bom? E ela tem um padrão ou não tem? Não tem um padrão. Não tem período. Então, se ela não tem padrão, não tem período, é um número irracional, tá bom? E vejamos esse daqui. Será que isso aqui é um período? Vamos olhar devagarzinho. 10, 1, até agora tá igual. 0, até agora tá igual. Bem aqui, mudou. Bom, bem aqui mudou. Por quê? Porque bem aqui era para ter o quê? Para ficar igual. 10, 101. Mas não é 10, 101. Tá vendo? É 10, 100. Tá vendo aqui? Ó, vou riscar de novo. Ó, 10, 100. Aqui era para ser 10, 100. E é o quê? 10, 101. Tá vendo como é diferente? 10, 100 de 10, 101. Ó, 10, 100. E aqui, 10, 101. Então, é um período ou não é um período? Não, não é um período. Porque um período tinha que ser 10, 100, 10, 100, 10, 100. E aqui tá 10, 100, 10, 101. Então, tá errado. Se não tem período, então é um número irracional. Isso aqui é uma pegadinha bem clássica, tá? Presta bem atenção. E aqui a gente finaliza essa nossa parte de revisão, tá? A gente conclui tudo, as 3 partes. Essa era a terceira parte, onde a gente falou sobre dízima periódica. Se tu tiver alguma dúvida ainda com dízima periódica, você me fala,
e a gente dá uma retomada, dá uma reforçada em alguma parte do assunto, tá bom, Heitor? Um forte abraço e treina bastante, porque você tem que lembrar, na prova você vai estar sozinho. E dá medo estar sozinho? Às vezes dá, mas se você estiver preparado, se você estiver fazendo sozinho em casa, no dia da prova não vai ser diferente. Você vai estar sabendo resolver, tá bom? Tô aqui para te ajudar. Qualquer coisa tu pode também deixar no comentário se tu tiver alguma dúvida específica sobre o vídeo, ou então quando a gente tiver aula ao vivo, tu fala comigo. Você me diz, sabe aquela questão assim, 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 como que faz ela? Aí eu pego e te ajudo, tá beleza? Até mais!